Galera, Verdão venceu o Al-Ahly hoje por 2-0. Bora dar uma olhada aqui no que o pessoal tá falando, analisando a repercussão dessa vitória do Palmeiras, resultado muito importante. A primeira vitória do Verdão no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes. Bora ver aqui o que o pessoal tá falando sobre o Palmeiras. Créditos aqui na descrição, tá chegando, não é inscrito, se inscreva, deixa o like, mas agora bora pro vídeo. Eu tô sentado de camarote, VIP. Primeiro é o seguinte, VIP, câmera, por favor, no rosto, mas tem fechadinha. Que colocar o teto, tem que colocar o vovozinho aí. No Oswaldo Pascoal. Peraí, tem que colocar o vovozinho aí. E se a gente conseguir também compor o vovozinho aí. Com o tetra... Sim. Pascoal, olha isso. Algo a dizer sobre a declaração, a análise de Abel Ferreira sobre a vitória de hoje contra o Al-Ahly? Parabéns, Abel. Você assistiu o jogo. Você viu direitinho o que aconteceu na partida, viu que o time não foi bem no primeiro tempo e teve que fazer as modificações para ajustar. Ele é muito gentil com o Veiga e com o centroavante do Palmeiras, com o Vitor Roque. Foi muito cortês, mas o Maurício está muito na frente do Veiga e o Flaco Lopes está pedindo passagem, né? Eu tenho uma teoria que é muito semelhante à do Zé Elias. O Palmeiras contratou um jogador que é para ser centroavante, mas que vive correndo atrás de lateral, corre atrás de volante, corre atrás de zagueiro, nunca joga de centroavante. Esse é o Vitor Roque. Aí ele bota no segundo tempo um centroavante, para ser centroavante. Mas por que não bota o Vitor Roque para ser centroavante? Uma outra pergunta. Por que o Estevão tem que jogar de ala? Ele jogou 35 minutos de ala. Depois passou para o lado esquerdo, quando ele voltou para o lado direito... Deixa eu só entender, Pascoal. Mesmo o Abel falando a mesma coisa que você disse antes... Eu ainda discordo Você tá bravo com o Abel? Claro que eu tô. Porque não dá para o cara da categoria do Estevão jogar 35 minutos de ala. Não dá. Aí passa para a esquerda, começa a atacar pela esquerda. Volta para a direita e o que ele faz? Giai, agora você é lateral. Né? Aí bota um lateral, um zagueiro, o quarto zagueiro e o lateral esquerdo. Faz uma linha de 4. O que ele faz? O Rios volta para ajudar na marcação, para sair com a bola dominada. E aí, gente, é só assistir o jogo. Eu não sei mais do que o Abel. O Abel tem 10 títulos, o Palmeiras é super campeão. Só que eu não gosto de ver o Estevão de ajudante de lateral toda hora. Ele tem que ficar jogando 50 metros, 30 metros distante do gol, que é onde ele sabe qual foi a melhor. Aliás, parabéns para o nosso editor de imagens, foi brilhante, porque o primeiro tempo só teve uma jogada. Só uma jogada. Estevão dá um tapa para dentro, arruma de novo, bota a bola pelo lado para fora do gol. Parabéns para o Abel, que conseguiu enxergar o mesmo jogo que eu consegui enxergar nessa partida. O Palmeiras só jogou o segundo tempo. Você também acha que o Abel Ferreira está prejudicando as principais características de Estevão e Vitor Roque? Eu acho que não. Acho que não. Porque o futebol moderno hoje, você joga sem a bola também. Você tem que ter compromisso. Quando o Estevão for jogar no Chelsea, ele vai ter que voltar para ajudar, para marcar. Viu, Pascoal? Vai ter que fazer isso. O Vinícius Júnior faz isso. Então, assim, não tem mais essa coisa que o jogador hoje... A não ser que o cara resolva todo o jogo. E o Estevão não está resolvendo todos os jogos. Inclusive, ele foi eleito de novo o melhor em campo e eu acho que não foi. Aí eu concordo com o Zinho. Como na primeira partida também não foi. Aí vai minha concordância com o Zinho. Essa votação, ela é popular. Ela é popular. Então, é mais o ídolo, é mais o cara do momento. Então, o pessoal vai muito mais pela paixão do que pela razão. O Flaco Lopes, em 45 minutos, jogou melhor do que o Estevão. Você tem que jogar os 90 minutos para ser o melhor em campo? Então, primeiro já parte daí. Eu acho que hoje ele montou uma estratégia do Estevão não estar por dentro. Que ele joga muito com o Estevão por dentro, perto do Vitor Roque. 2 atacantes, né? Porque joga um outro jogador pelo lado direito. Foi o Alan, foi o Felipe... Felipe Anderson. O meia, né? Felipe Anderson. Às vezes é o Maurício. Faz essa meia pelo lado direito, que volta como um ala, porque o Giai, na hora da construção, ele é um terceiro zagueiro, ele não é um lateral direito. Mas na hora que defende, ele vira um lateral direito, faz uma linha de 4 e o meia que está pelo lado voltava para marcar. O Estevão jogou muitos jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, como um segundo atacante, sem tanta essa responsabilidade de voltar lá atrás para marcar. Hoje, ele colocou o Facundo pela esquerda e o Estevão pela direita, com essa obrigação de ficar um 4-4-2, né? Ou um 4-5-1,
porque o Maurício também voltava, ficava mais ali o Vitor Roque um pouco à frente. Mas o time do Abel, gente, taticamente, sempre foi um time que todos os jogadores participam na ação defensiva. Todos têm suas obrigações. Por isso o Palmeiras é um time muito forte defensivamente, dificilmente toma gol, é difícil perder, vencer o Palmeiras. Perde, uma hora ou outra vai perder, mas é difícil, não é fácil, porque tem esse comprometimento tático. O Abel é um treinador tático, que os jogadores têm que cumprir suas funções. Muitas vezes ele escala jogadores mais por esse comprometimento, por esse entendimento tático, do que só o cara que joga com a bola. Ele já cansou de falar isso. Os meus jogadores têm que entender qual é a dinâmica defensiva do time, qual é o comprometimento, todo mundo tem que se doar. Então, acho que assim, é o estilo do cara. E o cara é campeão, é o maior vencedor, junto com o Oswaldo Brandão, para mim, o maior treinador da história, maior, títulos. Melhor não, porque eu não trabalhei com ele, já expliquei isso. Melhor é uma coisa, maior é outra. Ele é o maior pelos números de títulos, por tudo que ele está fazendo nesses 5 anos. E eu sou fãzaço do Abel. Agora, em algumas coisas, eu não sou obrigado a concordar com tudo que ele fala. Tipo assim, o nosso debate de início não foi comparar, a minha comparação não foi com o jogo do Porto. O jogo do Porto passou. Já foi. Jogou melhor que o Porto. Teve a oportunidade para vencer o jogo, teve a oportunidade, mas já passou. Foi empate. A minha colocação é o jogo de hoje. O Abel, ele comparou o jogo que fez hoje com o jogo do Porto. Ué, gente, isso aí é outra coisa. Quem jogou melhor hoje? Palmeiras ou o Al-Ahly? Segundo tempo, Palmeiras. Primeiro tempo, passou. Palmeiras... Primeiro tempo o quê? Passou Primeiro em branco. Tempo o quê? Aconteceu o nada. Al-Ahly jogou melhor que o Palmeiras? Palmeiras não aconteceu nada. Primeiro tempo não aconteceu nada. Só teve um lance. Foi o lance do Estevão, 2 cortes para dentro e chute pro gol. Primeiro tempo não aconteceu nada. Não aconteceu nada. A minha análise é o jogo de hoje. Ah, senão eu vou falar, quando eu joguei em 1930... Não. É o momento. Você fala que futebol é o momento. Futebol é o momento. Isso? Inclusive tem uma fala sua aí, pode botar. Ô, produção, bota aí, futebol é marmense, que ele fala. Futebol é momento. Futebol é momento. O momento foi hoje. O jogo foi hoje. O Palmeiras foi melhor do que o Al-Ahly. No segundo tempo. O primeiro tempo foi muito ruim. Futebol é momento. Mas não jogou igual jogou contra o Porto. Ah, gente. O do Porto já foi. Mas hoje, é um comparativo. Na minha opinião, o Palmeiras mereceu a vitória, jogou melhor do que o adversário. Hoje, pra mim. Ah, mas não fez o jogo. O jogo foi hoje. O jogo contra o Inter Miami é segunda-feira, é outro jogo. O Abel falou isso na coletiva. Cada jogo é uma história. O Porto saiu pro jogo, o Porto quis vir jogar, o Porto não conhecia muito o Palmeiras. O Palmeiras se preparou diferente, se concentrou diferente. Hoje o Palmeiras que tinha que propor o jogo. E quando o Palmeiras tem essa obrigação, ele tem dificuldade. Porque ofensivamente, né, a criação ali ofensiva, o Palmeiras não é de fazer tantos gols. Hoje fez 2. Quando o Flávio Lopes entrou, e um foi contra. Não, José... Só para dizer o seguinte. Tô gostando. Eu concordo mesmo com o treinador do Palmeiras, que faz a análise absolutamente correta. No comparativo entre o jogo do Palmeiras, do primeiro jogo para o segundo jogo, tem uma queda absurda de rendimento no primeiro tempo. E por opção dele. Não, por opção dele. Ele botou o Veiga desde o começo da partida. Primeiro tempo, Pascoal. Tá, primeiro... Ah, mas sim, é o tal negócio. Jogou mal o primeiro tempo. O Al-Ahly no primeiro tempo, o que é que fez? E melhorou no segundo e ganhou. Marcou a saída de bola adiantada no Palmeiras, abafou o Palmeiras. O Al-Ahly, que não tem lá essas virtudes. Não criou nada. Nada. Não deu nenhum susto no Everton. Não criou nada. Então, o jogo no primeiro tempo foi um monte de nada. O jogo no primeiro tempo foi um monte de nada. Olha lá a comparação dos dois Palmeiras. tempos. Olha a comparação dos tempos. No segundo tempo, os 2 gols, grandes chances, 5-1. Isso são os números do Palmeiras, né? Ações na área rival, 9-7. Finalizações, 8-3. No alvo, 1-0. Lembrando que o primeiro gol do Palmeiras foi contra. Tempo, não, tá? Gols esperados, 1.42, 0.16. Pascoal. Não, o Zinho falou que ganha só o jogo no primeiro tempo. Essa é uma verdade. Sim.
É a composição dos dois tempos. Eu tô me lembrando do que o Rogério Ceni falou uma vez, que ele ganhou o primeiro tempo. Não, foi o Diniz. O Diniz ganhou o primeiro, perdeu o primeiro tempo, mas ganhou o segundo. LDU, né? Foi a LDU pelo São Paulo Libertadores. Perdeu o primeiro tempo, ganhou o segundo tempo. Mas ganhou o segundo. E foi 4-2 para a LDU. Eu entendi. Mas aqui, o jogo tem uma composição de dois tempos. E no segundo tempo, o Palmeiras foi superior ao adversário. Primeiro ponto, pelas alterações feitas pelo treinador do Palmeiras. Segundo ponto, que o Palmeiras não jogou carregando o saco de cimento nas costas. Parecia que o Palmeiras estava jogando com um saco de cimento e cada saco de cimento pesa 50 quilos. O time estava lento, moroso, sem nenhum impacto ofensivo. Ô Pascoal, o técnico do Al-Ahly, falando do primeiro tempo, disse na entrevista coletiva pós-jogo que ele foi surpreendido pelo Palmeiras ter começado o jogo com a marcação mais baixa na comparação à marcação do jogo contra o Porto. Era uma adaptação que o Abel disse que iria fazer por conta das condições climáticas, por conta do calor. Você se desgasta menos marcando lá atrás, né, Zé? Eu falei isso ontem. Eu falei, precisa ver a estratégia que o Abel vai usar em relação a isso, porque o Abel tem várias estratégias. Muitas vezes ele entrega a bola para o adversário para sair no contra-ataque, outras vezes ele pressiona, faz um gol e recua, e aí explora essa pressão do Palmeiras, que é muito boa, especialmente nos primeiros 15, 20 minutos de um jogo. Hoje eu acho que assim, eu não gostei do primeiro tempo, mas justamente por isso. Acho que o Palmeiras esperava, falou, não, o Al-Ahly joga um pouquinho mais atrás, esperando a gente para sair no contra-ataque, eu vou inverter, eu vou jogar, eu vou entregar a bola para o Al-Ahly, vou esperar um pouquinho mais, mas aí nenhum dos dois conseguiu jogar. No segundo tempo, as substituições, eu acho que assim, nós estamos falando do Flaco Lopes, mas o Maurício dá uma outra dinâmica em relação a posicionamento e técnica do que o Veiga. Eu acho que o Maurício ele se posiciona de forma diferente, aí ele consegue ter ele encontrar soluções que o Veiga, por característica, não tem. Por mobilidade, por parte técnica. E aí ajudou. E depois você tem o Flaco Lopes, que vive um momento nesse... Contra o Inter Miami, quem que você escolheria no comando de ataque? Vitor Roque, a permanência, a manutenção ou o Flaco? Por exemplo, se o Vitor Roque, eu também concordo com o Zinho, que com o Abel, com o próprio Ancelotti, que fez isso, por exemplo, com o Estevão na seleção, que marca aqui, você tem que ajudar para marcar, e o menino ficou perdido no jogo contra o Equador e tal. Só que assim, eu acho que se é para colocar, você contrata um jogador caríssimo como o Vitor Roque, eu ponho ele para brigar com os dois zagueiros dentro da área. E perdeu a bola, briga com os dois zagueiros, marca os dois zagueiros, incomoda ali os dois zagueiros, porque você vai ficar mais próximo da área e a possibilidade de você pegar fisicamente e partir para cima do zagueiro é maior. Agora, quando eu trago o Vitor Roque para marcar lateral do lado esquerdo, eu afasto ele do gol. O desgaste dele é muito maior, porque ele tem que fazer 40, 50 metros muitas vezes, e aí quando ele chega para definir, ele não está inteiro fisicamente. Então eu, por exemplo, bola no primeiro tempo que ele arrancou. Eu trabalharia de forma diferente com o Vitor Roque, com a bola enfiada ali no meio dos zagueiros, aquele piquezinho curtinho que ele fazia no Atlético Paranaense, o trabalho que ele fazia no Atlético Paranaense, você fez, acho que um programa com o Gustavo Gomes. Logo pós-jogo contra o Atlético Paranaense. E o Gustavo Gomes falou assim, esse moleque dentro da área é impressionante, ele tromba com a gente, ele bate, ele vira, ele gira. Então, eu acho que o trabalho do Vitor Roque tinha que ser dentro da área. Perdeu a bola? Simples, não deixa o zagueiro voltar, não deixa o zagueiro jogar. Ajuda a dar uma mãozinha ali no volante também e tal, mas eu não quero você tão longe da área, tão distante da área. Eu acho que o meu trabalho com o Vitor Roque seria isso, porque assim, características diferentes, mas você pode explorar o Vitor Roque ali também como um centroavante. Não é porque ele é bom fisicamente ou ele tem essa resistência física e ele pode fazer outras funções que você vai tirá-lo da principal função que você contratou. Porque o Abel reclamou... Quanto tempo o Abel reclamou que não tinha um 9? O Abel mais reclamava... eu preciso de um 9, eu preciso de um 9, eu preciso de um 9. Aí você contrata um 9 para aproveitá-lo, porque é bom, projeção, menino jovem e tal. Aí você fala pro menino marcar lateral porque ele tem questão física. Então, peraí, põe outro jogador para fazer isso. Põe um jogador lá dentro da área para fazer gols. Mas na minha opinião... onde entra a responsabilidade do Vitor Roque nessa escassez de gols? Está balançando as redes muito menos do que se esperava. Sim, só na questão tática? Sim, mas não só na questão tática, mas uma grande parte da questão tática. Quantas vezes você viu ele finalizando dentro da área? Quantas vezes você viu ele recebendo a bola igual o Flaco recebeu?
Quantas vezes você viu os caras cruzando para ele finalizar de cabeça dentro da área? Teve uma finalização no primeiro tempo completamente torta, né? Uma só. E uma disputa mano a mano que ele fez falta no zagueiro. Entendeu? Então, assim, eu acho que assim, o Vitor Roque saiu muito cedo do Atlético Paranaense. Ele está em processo de evolução. Ele bateu na Europa, ele ganhou corpo, ele ganhou massa porque ele voltou mais forte da Europa. Perdeu, no meu modo de ver, perdeu mobilidade. Eu acho que ele perdeu a mobilidade que ele tinha em explosão em espaço curto ali, aquele espaço reduzidinho de 5, 10 metros, que é o pico do centroavante. Você acha que isso é reversível? Eu acho que é reversível, mas desde que você trabalhe com ele dessa forma. Se você trabalhar com o Vitor Roque, vem cá, Vitor, teu espaço são 15, 20 metros dentro da área, em cima dos zagueiros. Ele vai trabalhar isso. É difícil para o zagueiro acompanhar Ele é forte fisicamente. Bate com o zagueiro, gira, vira. Eu acho que esse trabalho tem que ser um pouco mais específico. E o time trabalhar para ele nesse aspecto. Por que o Flaco tem essa possibilidade? Porque é uma característica diferente. Então o time trabalha para a característica do Flaco. A pergunta é, por que não trabalhar também em favor do Vitor Roque para ele aproveitar esse tipo de situação? Porque ele é bom jogador, ele não desaprendeu a jogar, ele ele não desaprendeu de finalizar, é que não vive um bom momento, mas ele também não trabalha dentro da área. Tetra, no seu time hoje, joga Vitor Roque ou joga Flaco Lopes? Olha, assim, se eu tivesse que contratar um dos dois, eu contrataria o Vitor Roque. Né? Porque eu não vou viver só do momento, né? Eu vou ver o que eles podem me entregar. Mas esse momento que ele vive no Palmeiras, específico do Palmeiras, ele está sem confiança. É nítido. Você vê que ele tem dificuldade para dominar, tem dificuldade até para buscar o melhor espaço dentro da área. Teve uma jogadinha no primeiro tempo que o Estevão vai no fundo, ele corre para o segundo pau numa jogada que foi dentro da área, foi no fundo, mas foi dentro da área. Normalmente o atacante puxa o primeiro pau, porque essa bola vai vir no chão, é difícil uma cavadinha. Tinha 2 jogadores marcando o Estevão e ele escolheu o movimento errado. Então você vê que é o cara que não está ocupando espaço, o raciocínio não está vindo rápido, está com muita dificuldade. O cara que está na reserva dele está pedindo passagem, quando entra bem, faz gol, participa de gol. Então esse momento fica mais difícil e o Abel ainda deu essa moral de continuar com ele, dar uma sequência, sabe que precisa jogar, que precisa de ganhar confiança fazendo um gol, mas nesse momento, ainda mais com a entrada como jogou o Flaco Lopes nesse momento, eu acho que ele vai sair do time contra o Inter. Assim, o Abel nos surpreende sempre. Mas assim, eu, treinador, colocaria nesse momento para aproveitar a moral, a confiança do Flaco Lopes. É isso, torcedor do Verdão. Vitória importante do Palmeiras no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes. Um resultado importante. O Flaco Lopes marcou o gol. Um dos gols, o primeiro gol, foi gol contra. O jogo também do Inter Miami com o Porto acabou. O Inter Miami venceu por 2-1, vencendo de virada, com um golaço de falta do Messi. E com esse resultado, o Palmeiras se mantém aí na liderança do grupo. Então foi uma vitória muito importante. Próximo jogo do Palmeiras contra o Inter Miami. Vamos aguardar nessa próxima partida. O Palmeiras hoje, no primeiro tempo, não fez aquela grande partida, aquela grande atuação. Mas assim mesmo, né, conquistou um resultado muito importante. E eu concordo em partes aí em relação ao Flaco Lopes, né? O Flaco Lopes está merecendo, está pedindo passagem no time titular, merece ser o titular, já está merecendo, né, ser o titular do time do Palmeiras, está entrando, está mostrando o serviço. O Vitor Roque não está conseguindo fazer boas partidas. Hoje foi mais um jogo bem ruim, né, do Vitor Roque. E o Flaco Lopes entrou muito bem no jogo, fez o gol. Perdeu uma chance ali que a bola cruzou ali a área, ele acabou, não conseguiu, né, finalizar, mas ele está pedindo passagem do time titular. O Estevão também, mais um jogo aí que ele não foi, né, muito bem, teve até uma chance ali no primeiro tempo. Foi eleito o melhor em campo, essa votação acho que é popular, né, por isso que o Estevão foi eleito o melhor. Teve jogadores ali melhor que ele em campo dessa partida de hoje. Mas o importante é o resultado, né? O Palmeiras conquista um resultado muito importante, 2-0, desculpa. É o líder do grupo com 4 pontos. O Inter Miami é o segundo com 4 pontos.
E o próximo jogo do Palmeiras, né, vai ser contra o Inter Miami, né, o próximo jogo do Verdão no Mundial de Clubes, na terceira rodada, Palmeiras e Inter Miami na segunda-feira. Essa partida aqui vai ser às 22 horas, então vamos aguardar essa partida aí do Palmeiras. Deixa sua opinião aqui abaixo, o que você achou da partida hoje, gostou do futebol do Palmeiras, principalmente ali no segundo tempo. Deixa sua opinião aqui abaixo. O Palmeiras fez o 2-0, aí teve aquela paralisação ali por questões climáticas. Tava um sol de rachar, mas assim mesmo, eles paralisaram, né, a partida. Muita gente não entendeu, mas ali é por questões dela. Nos Estados Unidos sempre acontece isso. Se não tivesse paralisado, eu acredito que o Palmeiras teria feito 3-4-0, porque estava mandando no jogo, estava amassando o time do Al-Ahly, mas o importante foi que venceu, né? 2-0, a vitória e os 3 pontos, agora é focar na partida contra o Inter Miami. É isso, deixa sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.